A Juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão novamente das medidas de promoção e proteção e nomeadamente da medida de colocação, que é o acolhimento residencial. Iremos focar a fase da decisão, da execução, da revisão e da cessação. A decisão, como disse, é proferida ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e, neste caso, o acompanhamento da sua execução será por um técnico da Comissão, ou, se for aplicada pelo Tribunal, a fase da execução será acompanhada pelo técnico gestor que tenha sido designado na decisão judicial que terminou a aplicação dessa medida e que irá acompanhar o jovem ou a criança até ao termo da aplicação da medida, até ao termo da execução da medida e ainda, depois de cessada a intervenção judicial, por um período de tempo fora do Tribunal, para ver se, de facto, a inserção da criança ou jovem está a colher os frutos que se perspectivavam com a aplicação dessa medida. No âmbito judicial, o técnico gestor tem de, em conjunto com a direção técnica da instituição onde é colocada a criança, elaborar, portanto, tem de conciliar-se com essa equipa técnica, tem de entrar em diálogo com essa equipa técnica, de forma que, no prazo de 60 dias depois da aplicação da medida, seja elaborado um plano de intervenção específico que atenda às concretas necessidades da criança ou jovem, às suas particularidades. Portanto, esta medida terá de respeitar diversos princípios da individualidade da criança, ter em conta a sua história de vida, o seu credo, os seus hábitos, as suas rotinas, de forma que, na medida do possível, elas sejam asseguradas também no seio institucional, residencial. Terá de haver também, em atenção, um princípio de normalização, portanto, permitir que a criança não se sinta, de certa forma, estranha no seio institucional, que se sinta mesmo acolhida. E isso será possível através da manutenção, como já disse, na medida do possível, das rotinas da criança, tendo em conta as suas especificidades, as suas necessidades específicas que tinha no âmbito do agregado familiar e que, na medida em que não sejam nocivas ao seu desenvolvimento, terão de ser mantidas. Serão tidas em conta as suas apetências culturais, desportivas e outras, e será fomentado o desenvolvimento das mesmas no âmbito residencial. Terá de haver também o cuidado de preservar as relações de afeto estruturantes da criança, fomentar a questão dos convívios com os familiares, com as pessoas que constituam a referência afetiva da criança e, no caso de acolhimento de diversos irmãos, permitir e potenciar que sejam todos acolhidos na mesma instituição, na medida do possível, de forma a ter em conta esse objetivo que mencionei de preservação das relações afetivas estruturantes da criança ou do jovem. Isso só não irá acontecer se as relações entre irmãos forem nocivas. Pode pôr-se o caso de relações agressivas, violentas, que desaconselhem, portanto, a manutenção de duas crianças, dois irmãos no âmbito da mesma instituição, poderão ter de ser trabalhados em separado, de forma a superar essa situação de violência ou de agressividade que poderá ser, eventualmente, até uma das situações de perigo que conduziram ao acolhimento familiar. A medida é revista periodicamente, no prazo que ficou fixado na decisão. Essa revisão não poderá ultrapassar um prazo de 6 meses, portanto, pelo menos 6 em 6 meses a medida tem de ser revista, sendo certo que no decurso desses 6 meses, como é visada a reunificação familiar com a aplicação desta medida, terá de ser também verificado no âmbito do agregado familiar de origem os progressos, os esforços que foram desenvolvidos para evitar que a situação de perigo perdure volta a acontecer se, porventura, a criança ou jovem for retornar ao seio da sua família de origem. De 6 em 6 meses
no máximo de 6 em 6 meses, ou em prazo inferior que o Tribunal ou a Comissão tenha fixado, o jovem terá de ser ouvido se tiver mais de 12 anos ou se tiver idade inferior, mas tiver maturidade e discernimento para se pronunciar acerca da revisão da medida. Também os membros do agregado de origem, cuja guarda se encontrava confiada à criança, terão de ser ouvidos. A instituição, através da sua equipa técnica, também terá de ser ouvida e, ponderando todos esses elementos, bem como a posição que venha a ser sustentada pelo técnico gestor, o Tribunal irá analisar se é caso ou não de continuação da execução da medida, de forma sempre a cautelar o superior interesse da criança. Cumpre aqui mencionar que, em sede de revisão, se chegarmos ao termo do prazo que está fixado pelo Tribunal e houver necessidade de prorrogar a medida, essa prorrogação ou é consensual, portanto, consentida entre todos os intervenientes, ou então haverá necessidade de realização de debate judicial com produção de prova para verificar se, de facto, estão ou não, ou continuam ou não a estar reunidos os pressupostos necessários à aplicação da medida. Isso acontece com alguma frequência. Aplicamos a medida, por exemplo, pelo prazo de 1 ano, com vista à reunificação familiar, portanto, ao regresso da criança no seu agregado de origem. Chegado ao termo desse prazo de 1 ano, verifica-se que a família não reuniu condições, que não há outra alternativa que não seja o acolhimento residencial, que é preciso continuar com a execução da medida para além do prazo que estava fixado e muitas vezes temos ali a oposição, quer da criança ou jovem, quer voltar à família, quer da família, e nesse caso teremos então de constituir tribunal coletivo, juiz de direito e 2 juízes sociais, para voltar a produzir a prova toda, para de facto verificar se é necessário ou não a prorrogação da medida para além do termo inicial. Se chegarmos ao termo do prazo fixado e se verificar que já é possível o retorno da criança ao seu meio familiar de origem, o Tribunal irá decidir em conformidade, depois de assegurados os procedimentos que mencionei, portanto, de ouvir a criança ou jovem instituição, o técnico gestor, a família de origem, e, nesse caso, cessada a intervenção judicial, a situação continuará a ser acompanhada no terreno, de forma a verificar se, de facto, sem a intervenção do Tribunal, a medida colheu ou não os frutos perspectivados com a aplicação da mesma. Se verificar no termo do prazo que não é de todo viável o retorno da criança ao meio natural de vida, junto do seu agregado de origem, nesse caso terá de ser perspectivado a substituição da medida, que poderá ser um encaminhamento para a adoção, um apadrinhamento, portanto, uma providência tutelar civil que assegure o bem-estar da criança e, nesse caso, não havendo acordo, também teremos de chegar à fase de debate judicial para produzir novamente prova e verificar, de facto, se estão reunidos ou não os pressupostos de facto e de direito da aplicação dessa medida. Esta medida, em toda a sua execução e na fase de cessação, deve respeitar os princípios que já mencionei noutras sessões. Portanto, da intervenção mínima, devemos causar o menor dano possível no cotidiano da criança, em termos de inserção na sua família de origem. Só em casos absolutamente necessários para assegurar o bem-estar da criança é que poderemos avançar para esta medida. E durante a execução da mesma, há outros princípios, tal como o da privacidade, da confidencialidade. A criança tem o direito a ser ouvida sempre que o solicitar perante o juiz, perante o Ministério Público, perante o técnico gestor, e se requerer que essa audição seja feita em condições de confidencialidade, terá de ser assegurado esse direito à criança, de forma a respeitar a sua privacidade, a reserva da sua vida privada, o que também no âmbito residencial terá de ser assegurado sempre que a criança desejar ser ouvida pela equipa técnica, tiver necessidade de conversar acerca de algum tema que o apoquente e requerer que isso seja feito em condições de confidencialidade, terá de ser preservada na medida do possível e do necessário esse direito que assiste a criança de ser ouvida nessas condições. Relativamente
esta medida, a fase da aplicação, execução, revisão, cessação, penso que terei dito o essencial. Iremos continuar na próxima sessão com a tipologia das casas de acolhimento existentes. Iremos ver como é que elas funcionam e espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.